Bom, dando continuidade aí no sistema nervoso, nosso terceiro bloco de aulas, vamos abordar aí o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é constituído por nervos, que é conjunto de axônios, pelos gânglios nervosos, que é conjunto de neurônios, fora do sistema nervoso central, e pelas terminações nervosas, que são os receptores para dor, tato, frio, pressão, calor, paladar. Os nervos, eles são fios finos formados por vários axônios, conforme aqui a imagem. Os axônios são revestidos por bainha de mielina, e aí cada fibra dessa tem um fascículo nervoso. A função dos nervos é transmitir, né, a mensagem sináptica do corpo para o cérebro e do cérebro para o corpo. Aqui tem os gânglios, o conjunto de neurônios. Geralmente eles ficam ou perto do órgão efetor ou próximo ali da raiz nervosa. Os nervos eles são classificados quanto ao tipo de neurônio. Os neurônios sensitivos são chamados de aferentes. Eles enviam informações para o cérebro. E os neurônios motores são eferentes. Eles enviam informações para o corpo, para você ter a ação de órgãos, vísceras e de movimento. Tem os nervos mistos, que envia informação sensitiva e envia informação motora. São 12 pares de nervos cranianos e são 31 pares de nervos espinhais, conforme aí na imagem. Tem aqui vários nervos espinhais. Gânglio é conjunto de neurônios fora do sistema nervoso central. Então tem corpo de neurônio aqui nos gânglios. E nós dividimos o sistema nervoso periférico em dois. O voluntário, também chamado de somático. Ações conscientes como andar, falar, pensar, movimentar. Quando eu quero fazer, eu executo. E o sistema nervoso visceral, também chamado de vegetativo, também chamado de autônomo. Ele controla as ações inconscientes, ele controla batimento cardíaco, frequência respiratória, digestão. Ele controla a parte que eu não preciso ficar pensando, né? Coração bate, pulmão, respira, não preciso, é involuntário. Quem comanda esse sistema é o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Aqui está uma demonstração do simpático e do parasimpático. O simpático ele vai usar a adrenalina como neurotransmissor final. E o parasimpático vai usar acetilcolina. Eles têm efeitos opostos, efeitos antagônicos. O simpático dilata sua pupila para você enxergar melhor, aumenta os batimentos cardíacos, aumenta a frequência respiratória, para enviar mais sangue oxigenado para o seu músculo, para você ter mais força para correr ou para lutar. O parasimpático contrai sua pupila, diminui seu campo visual, te induz ao sono, reduz os batimentos cardíacos, reduz a pressão arterial, reduz a frequência respiratória, ativa as atividades digestivas, e eles trabalham buscando equilíbrio. Enquanto o simpático prepara para a reação de luta ou fuga, o parasimpático te prepara para ações de relaxamento. Você acaba de almoçar e dá aquela preguiça, aquela vontade de dormir, você fica letárgico, sonolento. É o parasimpático atuando, fazendo os processos digestivos. Lá nos órgãos genitais, o parasimpático contrai sua bexiga para você urinar e o simpático relaxa, né? Pensa, você lutando, correndo, fugindo e urinando. Não convém. E na hora do ato sexual, o parasimpático vai dilatar os vasos sanguíneos para o órgão encher de sangue, você ter ereção. E o simpático, aquele momento louco de adrenalina, de ápice de orgasmo, vai fazer com que você, homem, ejacule, e você, mulher, tenha o orgasmo, que é o pico máximo de prazer
durante o ato. O sistema nervoso voluntário, somático, é onde nós temos aí as fibras, né? As fibras cranianas, 12 pares, e as fibras esqueléticas, 31 pares. O sistema nervoso central, o encéfalo, tem um motoneurônio superior, que vai enviar informação para o motoneurônio inferior, que vai controlar seus músculos, para você andar, falar, abraçar, correr. E para isso ele usa 12 pares de nervos cranianos. Bom, quais são eles? O primeiro par é o nervo olfatório. Ele sai aqui do córtex e ele é responsável, ele é um nervo sensitivo, o nervo olfatório. Ele vai pegar as informações voláteis, névoas, micropartículas no bulbo olfatório e vai enviar isso para o cérebro. Aqui para essa região frontal, que vai entrar pelo bulbo e vai até a região temporal. O olfato é na região temporal. E aí você vai ter o entendimento e discernimento dos cheiros, dos odores. Então, primeiro par de nervo craniano é o olfatório. O que ele faz? Propicia a olfação. Ele vem do bulbo olfatório para até a região temporal. Cheiros, odores, ele capta tudo e envia. O segundo par é o nervo óptico. O nervo óptico vai vir da retina, que é a camada nervosa do olho, e vai entrar no quiasma óptico, que vai mandar as informações sinápticas lá para o occipital, para você ver, visão, para você enxergar. Em tese, são esses dois pares de nervos cranianos, o olfatório e o óptico, que têm aí contatos diretos com o córtex. Os outros 10 pares, o contato deles de saída, de chegada, é com o tronco encefálico. O terceiro par que nós temos aí é o nervo oculomotor. O oculomotor vai controlar os movimentos do seu olho, o músculo ciliar, o esfíncter da pupila, todos os músculos externos e internos do olho. Então, quando você faz movimentos, né, com o globo ocular, você está usando o nervo oculomotor e o nervo troclear, que é o quarto par. Então, a visão é algo tão específico, elaborado, que a gente tem o nervo facial controlando os músculos externos, né, da mímica, orbicular do olho, mas só o órgão em si, o olho, olha só, eu tenho o óptico, que é sensitivo, e de movimento eu tenho o oculomotor e o troclear. Então, esses nervos, oculomotor e troclear, controlam os movimentos do olho. Indivíduos que têm estrabismo, né, medial ou lateral, têm às vezes problema na musculatura, que é consequência de lesões parciais nesses nervos. Então, é um motivo também de causa. Quinto par. O quinto par é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo ele vai liberar ramificações, né, formando o nervo oftálmico, maxilar e mandibular. O trigêmeo é o nervo que os odontólogos mais anestesiam, a raiz do trigêmeo, porque ele é um nervo sensitivo que vai inervar os dentes, os seios paranasais, gengiva, mandíbula, maxila. Trigêmeo, quinto par. O sexto par é o abducente. Então, o abducente também vai controlar os músculos do olho. Então, reforçando, só para o olho eu tenho o óptico, o oculomotor, o troclear, o abducente, ramos do facial, ramos do trigêmeo, é o nervo oftálmico é do trigêmeo. Então, muitos desses nervos, né, cranianos é para controlar seu olho, para você ter um bom campo de visão, para locomoção e também para sua proteção. Pensa lá
você, pré-histórico, nômade, atrás de uma caça, de uma pesca, se depara com uma onça, se depara com um macaco gigante, um gorila. Então você tem que olhar um lugar que dá para você correr e esconder. Então a visão é um dos órgãos primordiais aí para nossa sobrevivência. O sexto par é o abducente, controla o olho, e o sétimo par é o facial. Então o facial vai controlar todos os músculos da face, é um nervo motor, mas também sensitivo. Ele dá muito problema, né, na paralisia facial, onde ele comprime e um lado do rosto fica paralisado. O oitavo par é o nervo aí de audição, que é o nervo oculomotor. Então, o oculomotor é também chamado de vestíbulo coclear, por isso oculomotor, ele vai controlar. Bom, gente, perdão. Oculomotor é outra coisa, é o terceiro. Eu me dispersei. Voltando, focando. O oitavo par é o vestíbulo coclear. Ele vai controlar a audição, que é a cóclea. Aqui é a cóclea. E ele vai controlar os canais semicirculares do vestíbulo, que é labirinto, que é equilíbrio. Então, o oitavo par, ele vai lá para a região temporal também, e ele vai controlar a sua audição e vai controlar o seu equilíbrio, seu vestíbulo. Por exemplo, quem tem labirintite é um problema aí no vestíbulo, pode ser que tenha, às vezes, até alteração também do nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par. O nono par é o glossofaríngeo. O glossofaríngeo vai inervar língua, tonsila, faringe e ouvido médio. Está aqui o glossofaríngeo. O décimo par é o nervo vago. Muito, muito, muito importante. Por que ele é importante? Porque ele vai inervar aí coração, miocárdio. Então ele inerva coração, pulmão, movimentos peristálticos do intestino, traqueia, brônquios, como? Liberando adrenalina para atuar no sistema nervoso simpático. O 11º par é o nervo acessório, ele vai inervar aqui o esternocleidomastóide, músculos do pescoço. E o 12º par é o hipoglosso, que vai inervar músculos da língua e alguns músculos aqui da deglutição. Então, esses são os 12 pares, praticamente todos voltados aí para os órgãos do sentido. O vago, que é voltado para controlar aí batimentos cardíacos, frequência respiratória e inibição de digestão lá no estômago, no intestino, para se preparar para a reação de luta ou fuga. Aí um exemplo do olfatório, reforçando. Ele vem aqui do bulbo olfatório e ele é responsável pela olfação. Bem fácil. O óptico é o nervo que vai vir da retina para o quiasma óptico, visão. Oculomotor, troclear e abducente vai controlar os músculos do olho. O trigêmeo vai inervar a gengiva, dente, vai formar o nervo oftálmico. O facial vai controlar todos os músculos da mímica, músculos da expressão facial. O vestíbulo coclear, que é o oitavo par, a audição e o labirinto, né? Os canais semicirculares vestibulares. O glossofaríngeo, língua e garganta. Garganta, o nome certo dela é faringe. O vago, coração, pulmão, fígado, estômago, intestino. O acessório, os músculos do pescoço. E o hipoglosso, a língua e os músculos da deglutição. Então esses são os 12 pares de nervos cranianos.
Seguindo, vamos falar dos espinhais. São 8 cervical, 12 torácico, 5 lombar, 5 sacral e 1 coxígeno. Plexo cervical. Plexo cervical vai de C1 até C4. Eles vêm aqui para a região do pescoço, para a região da orelha. O plexo braquial já requer uma atenção um pouco maior, porque são os nervos que vai de C5 até T1. E eles vêm aqui para o braço. Há um problema grave, né? No parto com fórceps, de arrebentar esse plexo na região da axila e a criança ficar com paralisia braquial obstetra. Isso é irreversível. Às vezes um acidente, né, automobilístico, onde rompe esses nervos do plexo braquial e a pessoa vai ficar com uma monoplegia, ausência de movimentos em um membro. Esse plexo ele é dividido, né, em troncos e fascículos. Então tem os troncos e os fascículos e ele vai formar nervos, né, como nervo radial, nervo mediano, vai formar aí nervo ulnar e nervo axilar, são os principais. Descendo para membros inferiores, temos os nervos femorais, cutâneo e lateral da coxa. Esses nervos vai inervar região de coxa, de perna, de virilha e eles saem do plexo lombosacral. Bom, eles vêm aqui de T12, L1, L2, L3, L4 e L5. O principal deles é o nervo femoral, que vem aqui para a região da coxa, o nervo poplíteo, que vem para a fossa do joelho, e o nervo tibial. Bom, desses nervos periféricos, nós temos aí os dermátonos. O que vem a ser um dermátono? O dermátono é aquela área da pele que é inervada por tal nervo. O que é um miótomo? O miótomo é aquela área do músculo que é inervada por tal nervo. O que é um esclerótomo? Aquela área do osso que é inervada por tal nervo. Então aqui é um mapa de representação e aqui a gente tem, né, as raízes nervosas com seus nervos para cada região. Então, por exemplo, uma lesão na panturrilha nervosa, a nível nervoso, vai comprometer a raiz sacral, S1 e S2. Anterior de coxa, as raízes lombares de L2 e L3. Então esse é um mapa de representação de dermátomo. Bom, pessoal, para a gente encerrar o módulo, vamos responder aí algumas questões. Então, prova de técnico forense de 2013. A respeito da localização e do funcionamento das estruturas internas do corpo humano, julguem os itens seguintes. A função essencial das meninges, que são membranas conjuntivas do sistema nervoso central, é proteger os centros nervosos. Certo ou errado? Certíssimo. A função das meninges principal é proteção. Função secundária, auxilia na nutrição e auxilia aí na limpeza, né? No escoamento de impurezas juntamente com o sistema linfático. Questão de 2019, técnico de enfermagem do trabalho. O sistema nervoso periférico ele é responsável pela transmissão de estímulos do corpo ao cérebro e vice-versa. Assinale a opção que corresponde a uma das estruturas que formam esse sistema. Cerebelo, tálamo, hipotálamo, ventrículo, é tudo o sistema nervoso central. Nervos cranianos faz parte do
sistema nervoso periférico. Então, tá aqui. Nítido, letra D. E ainda te dá mais informações, né? É responsável pela transmissão de estímulos do corpo ao cérebro e vice-versa. Então, clássico. Letra D. Uma questão aí relativamente fácil. Próxima questão, do ano de 2017, da Instituto Eli da Bahia. Pode-se afirmar corretamente que a função do cerebelo é proteger o sistema nervoso central e amortecimento de choque. A função é de quem? Da meninge. Coordenar os movimentos e o equilíbrio do corpo. Opa, achei a questão correta. Regular hormônio de temperatura. Quem que regula o hormônio de temperatura? Hipotálamo. Regular a atividade digestiva, respiratória e circulatória. Quem faz isso? Bulbo. Equilíbrio de pressão interna entre cavidade craniana e encéfalo. Quem faz isso? Controla essas pressões entre cavidade craniana e encéfalo. São os ventrículos. Então, questão correta, letra B. Polícia Civil de São Paulo, auxiliar de necrópsia. O corpo humano apresenta alta demanda por oxigênio. Na ausência de oxigênio no corpo humano, as primeiras células que morrem são os neurônios, né? Os neurônios. Qual? O débito metabólico, o gasto energético, né, de METs. Quando a gente fala METs, é gasto metabólico. O VO2, que é o consumo de oxigênio, as células que mais gastam oxigênio no nosso corpo, que mais precisam, são os neurônios. Então, letra C. Essa foi questão do último concurso. Deram uma figura e, de acordo com ela, vocês respondem, né? O axônio corresponde à estrutura X? Sim, olha o axônio aqui. Olha os dendritos. Olha aqui as terminações nervosas, o corpo do neurônio. Y representa a sinapse nervosa? Não, o Y aqui é a bainha de mielina. Bainha de mielina. O W representa a sinapse? Não, representa aqui, ó, os nódulos de Hanver. O Z tem as terminações nervosas dos dendritos? Não, os dendritos estão em cima, terminações nervosas de axônio. E o A é um miócito? Não, é um neurônio. Então, letra A é a alternativa correta. Próxima questão. Quais são as áreas que recebem e interpretam os impulsos sensitivos? Somatomotora primária, visual primária, auditiva primária e olfatória. O que faltou aqui na A? Faltou falar de sensibilidade, então faltou área sensitiva. Letra D traz todas as opções, olha. Somatosensitiva, visual, auditiva, gustatória e olfatória. Quando eu falo de somato, eu falo de parte voluntária. Então, o mais correto é a letra D, de acordo com o gabarito. Pega a parte motora, sensitiva, visual, auditiva, gustatória e olfatória. Próxima questão, eles dão um texto. E aí a gente tem que tomar cuidado com os textos. Às vezes ele vem para roubar nosso foco ou para a gente perder tempo. Muito tempo lendo o texto e lá no final ele faz uma perguntinha boba, né? Então, é um pouco de estratégia aí das bancas. Mas vamos lê-lo. Um caso especialmente interessante ocorre com a percepção da fala. O som das palavras não é transmitido apenas acusticamente. Também os movimentos dos lábios guardam informações valiosas. Em 2001, a pesquisadora Gemma Calvert, da Universidade de Oxford, observou que, na percepção dos fonemas, tanto a atividade do sistema auditivo
quanto do visual é reforçada quando estímulos acústicos e imagens chegam juntos ao cérebro. A visão dos lábios em movimento influencia precocemente o processamento dos sinais sonoros e também as palavras ouvidas agem sobre a análise visual do movimento da boca. O efeito sinérgico de ouvir e ver surge em regiões cerebrais que até então eram consideradas áreas sensoriais isoladas. Tá, deu um texto introdutório e aí o texto acima comenta sobre áreas de processamento visual e auditivo. Em qual lobo do encéfalo localiza-se área visual primária e área auditiva primária, respectivamente? Então a gente precisa reportar. Onde que é a área visual? Occipital. Onde que é a área auditiva? Temporal. Qual a única alternativa que tem essa demanda? Letra B. É a alternativa correta. Próxima questão. Com base nos conhecimentos sobre neuroanatomia, assinale a alternativa correta. Encontramos as meninges dura mater, aracnoide mater e pia mater só no encéfalo? Não, né? Na medula também tem. O diencéfalo é formado por giros e sulcos? Não. Quem é formado por giros e sulcos é o telencéfalo. O centro da fome e da sociedade é no cerebelo? Não, é no hipotálamo. A área de Wernicke, giro orbicular, é a área cortical da audição? Não, né, gente? O tronco cefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo? Sim. Letra E, bem fácil. Seguindo, qual das alternativas abaixo é a correta com relação ao número de nervos espinhais? Bom, traz um monte de números para te confundir e a gente precisa lembrar daquele esqueminha, né? 8 cervical, 12 torácica, 5 lombar, 5 sacral e 1 PC1. Oxígeno. Qual a alternativa que traz? Letra D. 8 pares cervicais, 12 pares torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 com oxígeno. Então, a alternativa correta é a letra D. Pessoal, concluímos aqui o sistema nervoso periférico, central, uma pincelada sobre hormônios, uma pincelada sobre sistema nervoso autônomo. Bons estudos a vocês e nos encontramos aí com a parte final do conteúdo, que é procedimento de exames, retirada de fragmentos, acondicionamento e coleta de materiais. Até breve, contem comigo para os estudos.